Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos inspire nessa noite, todas as noites, todos os dias. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Gláucia, boa noite. David Soares, ou é Davi Soares. Cid Alves. Marisol, boa noite, Marisol. Lilian Kessia, Kátia, bem-vinda, Kátia. Boa noite, Girlene, Douglas. Vamos chegando, nos unindo, nos reunindo virtualmente, Jádia, para mais uma live do Evangelho. Obrigada, Girlene. Jerimum, boa noite. Boa noite, Tanfi. Vocês botam aqui, eu leio só as legendinhas, eu leio os seus nomes como estão escritos aqui. Sejam bem-vindos. Gente, eu vou aqui. Olha só, Serginho, bem-vindo, Sérgio. Sejam bem-vindos. Eu vou aqui dar alguns avisos sobre as atividades do Grupo Espírita Paulo e Estevão esta semana. Estamos aqui na primeira live do Evangelho de outubro de 2021. Outubro Rosa. Vocês estão vendo aí a logo do GEP, cor-de-rosa. É o GEP participando desse movimento e lembrando, especialmente as mulheres, de se manterem atualizadas nas suas consultas, no autoexame, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, ninguém passa pelo que não tenha que passar, mas Deus nos deu inteligência, nos deu a ciência para que nós nos cuidássemos, nós fizéssemos uso desses instrumentos. Hoje a nossa live será sobre o óbolo da viúva, capítulo 13, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã a live do Evangelho será com Aníbal Albuquerque. Ele estará falando de os infortúnios ocultos. Sexta-feira nós teremos palestras públicas, tanto no GEP Água Fria quanto no GEP Piedade. Na Água Fria, o palestrante será o Alain Denizar, que falará de homeopatia e espiritismo. Alain é um homeopata, é médico homeopata, e falará de homeopatia e espiritismo, aproximações de princípios de cura espiritual. Inclusive o Alain é cria da casa, ele participou da Juventude Espírita do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Hoje médico está aqui dando palestras espíritas. Quem quiser conferir, será na Água Fria às 20 horas. Essa palestra será transmitida também aqui no @jep.oficial. Nem sempre as transmissões ao vivo das palestras dão certo. Tem sempre que contar com a internet. Então, quem quiser realmente estiver com a necessidade de ouvir sobre esse tema, tem que se fazer presente. Há um cuidado da casa com o espaço entre as cadeiras, que as pessoas se mantenham usando máscaras, que haja álcool gel para o uso dos que forem à palestra. Todo esse cuidado o GEP está tendo. Também haverá palestra no GEP da Piedade. O tema será Bem-aventurados os Misericordiosos e o palestrante Sidney Malveira.
Sidney Malveira já tem feito algumas palestras no GEP, está sendo convidado novamente porque agradou. Então, vocês terão 2 palestras boas para escolherem e comparecerem. Aqui, apenas a da água fria, é claro, só pode ser transmitida uma, será transmitida. Então, vamos fazer a leitura de uma mensagem como prece de abertura dessa nossa live do Evangelho. E a mensagem de hoje é do livro Parnaso de Além Túmulo, livro psicografado por Chico Xavier por diversos espíritos, poetas do além. E eu escolhi uma poesia do poeta Alberto de Oliveira. Ela é intitulada Ajuda e Passa. Inclusive, um grupo musical espírita já musicou essa poesia, que é o Grupo AME, Arte e Música Espírita, um dos grupos mais tradicionais de música espírita aqui de Fortaleza. Ajuda e Passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo que vibra, espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge à sombra e à vingança. Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Lindo poema. Falando de todo o bem que a gente pode praticar sem precisar pagar materialmente. Quanta coisa boa a gente pode fazer. E é justamente esse o tema do Evangelho dessa noite. O tema do Evangelho dessa noite, como eu disse no começo, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6. É um comentário de Allan Kardec a uma passagem de Jesus. Para quem está vindo pela primeira vez à live do Evangelho, eu aviso que essas lives, elas se estendem em torno de temas de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Allan Kardec fez aniversário dia 3 de outubro. É claro que ele já é desencarnado. Se ele tivesse encarnado, 3 de outubro teria sido o aniversário. É o aniversário de nascimento de Allan Kardec, esse homem que deu início à doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma livre interpretação dos evangelhos canônicos, os evangelhos que se encontram na Bíblia, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros da Bíblia que narram a vida, a história e os ensinamentos de Jesus. E aqui a nossa passagem de abertura dessa lição chamada O Óbolo da Viúva está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. O que diz a Bíblia? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, gasofilácio era um lugar no templo onde eram feitas as doações. A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância.
Então os ricos faziam grandes doações, doavam grandes somas de dinheiro ao templo. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Então essa viúva era uma mulher simples e deu pouquíssimo dinheiro ali no gasofilácio, no templo. Chamando então seus discípulos, disse-lhes. Então Jesus estava com os discípulos vendo essa cena das pessoas entrando no templo. E ele chama os discípulos e diz a eles: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. A seguir, Kardec vai fazer um comentário sobre essa passagem dos evangelhos. Vejam só, estavam na frente do templo, vendo as pessoas fazerem as suas doações. Aquela mulher fez uma doação muito pequena. Aos olhos de quem assistia a cena, parecia que ela tinha dado menos do que todos. Mas Jesus explicou, a doação dela tinha sido a maior, porque todo mundo estava doando do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que tinha para o templo. Kardec então vai comentando. Logo no comecinho aqui do item 6, gente, acabei de ler aqui o aniversário da Marisol. Parabéns, Marisol! Que bom, felicidades para você, muita luz para você. Kardec comenta assim: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara. Às vezes a gente diz, eu não posso fazer todo o bem que eu desejava, eu queria fazer tanta coisa, mas eu não tenho condições, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Então Kardec nos traz uma reflexão. Ele começa falando da gente quando diz, eu queria tanto poder fazer o bem, eu poderia fazer tanto bem se eu tivesse mais condições, mas eu não tenho condições financeiras para isso. Eu não tenho o suficiente para doar e para ajudar todas as pessoas que eu gostaria de ajudar. E ele começa justamente falando disso e trazendo já uma reflexão à tona. Será que esse nosso comentário é de todo sincero? A gente até pensa, que tem mesmo essas boas intenções. Mas há um ditado que diz assim, de boas intenções o inferno está cheio. É claro que o inferno é uma alegoria, é uma metáfora, né? Mas muitas vezes nós alegamos muito boas intenções e fazemos o mal até por trás dessas boas intenções alegadas. Então as boas intenções, às vezes, elas não resistem, elas são cogitadas, são imaginadas, mas elas não resistem à prova da realidade. A gente diz, se eu tivesse isso, se eu fosse assim, eu faria aquilo. E vocês sabem, nós estamos num planeta que se chama um planeta de provas e expiações. E às vezes nós somos colocados à prova. Será que a gente faria realmente do jeito que a gente acha que faria se tivesse aquelas condições que cogitamos? Aí eu me lembrei aqui de um livro que é um romance muito bonito, por sinal, não é espírita, é de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores da língua portuguesa, e ele tem um romance chamado Olhai os Lírios do Campo, onde ele conta a história de Eugênio. Então vocês podem ler esse romance, é de uma beleza simples e profunda, e ela faz referência mesmo, essa obra,
a essa passagem de Jesus em que ele fala: olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e ainda assim Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está viva e amanhã será jogada na fornalha, o que mais não fará por vós, ó homens de pouca fé, diz Jesus. Pois bem, o livro trata justamente dessa nossa ganância, dessa nossa busca de ter. E o Eugênio, o personagem principal do livro, é um rapaz que, quando criança, sonhava ser médico. E ele achava que, se fosse médico, seria como um médico que ele conheceu no seu bairro, na sua rua, que era um homem que vivia atendendo e ajudando as pessoas. Entretanto, ele se tornou médico e se viu, isso é logo no comecinho do livro, se viu tomado pela cobiça, tomado pelo poder, pelo desejo de mais ter, porque ele fez muitas conquistas com o casamento, com a formação, e ele acaba esquecendo aquele propósito que o levou para a medicina. É bom às vezes a gente parar e refletir, olhando para a nossa criança do passado, o quanto que nós atendemos aos seus propósitos. Será que essa criança que nós fomos sentiria orgulho da gente hoje? Gostaria do adulto que nós nos tornamos? Então é importante a gente às vezes se fazer essa pergunta, porque nós temos as intenções e quando chegamos àquele ponto que almejávamos, muitas vezes nós nos distanciamos dessas intenções, como no caso do Eugênio. Então é bom a gente entender que o que a gente pensa que vai fazer nem sempre é verdade. Por quê, gente? Diz aqui o Kardec, olha, esta segunda intenção, que é a intenção da gente se dar bem, né? Não tem nenhum problema em você querer se dar bem, mas você tem que identificar essa intenção dentro de você e não querer, né, disfarçá-la de tô querendo ajudar os outros. Você tem que saber o que em você é cada atitude, é cada coisa. Então nós temos as nossas ações e eu vou saber, essa minha ação, parte dela é o desejo de ajudar alguém e parte dela é um desejo de alimentar a minha sede de admiração, a minha sede de olhares, né, de elogios. E será que realmente, quando a gente cresce, quando a gente chega lá, isso faz diferença? Então é bom a gente sempre conhecer as nossas mais profundas intenções, aquelas que não são as alegadas e que nem nós mesmos vemos. Kardec fala disso, ele diz assim, ó, essa segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, segundo as intenções dissimuladas aos nossos próprios olhos, que anulam o mérito do intento. Então, essas segundas intenções, será que não são elas que estão realmente nos movendo? E como é que a gente pode não enxergar as nossas mais profundas intenções? Existe algo chamado inconsciente. Nós não temos consciência de tudo. Existe algo que a gente coloca no inconsciente, que é a sombra, é o não admitido, é o não aceito. Então nós vivemos numa cultura de origem judaico-cristã, né, para a qual o desejo de ter dinheiro, de ter riqueza, de ter condições financeiras é considerado até um pecado. Então a gente pega e joga esse desejo para a sombra, não o admite e disfarça de boas intenções e engana até a gente mesmo. Então não tem um problema nisso. Eu tenho que ter consciência disso para separar o joio do trigo, como diz Jesus. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa, o quanto que realmente dessa minha atitude é uma doação, é aquilo que eu alego e né, já atingimos o nosso objetivo. Então, às vezes a gente está querendo enganar Deus. Opa, voltamos. Eu tenho pena de desligar, gente, quando fica assim e voltar a ligar, porque vai se perder o começo da live para quem assiste a live depois, que fica gravada aqui e é colocada no feed do Instagram do JEP. Então eu tento de todas as maneiras continuar apesar dessas quedas que tem tido agora na internet.
Então, gente, Kardec prossegue. Ele vai dizendo assim: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Então, você pode não ter uma grande soma para resolver o problema de centenas de pessoas, mas o que você dá com esforço, com sacrifício, né? Às vezes até se privando de alguma coisa, tem um valor tão grande quanto esse óbolo, essa doação dessa viúva. Então a gente pode assim observar, e Kardec vai continuar aqui dizendo, que é sempre possível fazer o bem. Não interessa o quanto a gente tem ou não tem. E ele vai além, porque não são só doações materiais que a gente pode fazer pelo próximo. Ele diz assim: todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro. Porque ninguém há que, no pleno gozo das suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para que de tudo isso dar uma parte ao próximo? Então nós também podemos doar outras coisas, né? Outras riquezas que podemos ter ao nosso próximo. Nós podemos dar disso ao próximo. E isso também é uma forma de ajudar, é uma caridade. E é interessante, gente, aqui essa história de você dar do que lhe faz falta, né? Porque a gente pensou aqui, usando o exemplo da viúva, nas questões materiais. Mas existe uma expressão de um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, que é os curadores feridos, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes escolhe ser um psiquiatra, ser um psicólogo, tem uma ferida dentro de si mesmo, né? Tem uma história, uma ferida. Talvez isso aconteça com as pessoas que trabalham, de um modo geral, com amor, né? Porque algo as levou àquele trabalho, a esses trabalhos de doação, né? Sejam os educadores, os profissionais de saúde. E muitas vezes eles estão dando, oferecendo aos outros o que eles não têm. É interessante isso, né? A gente pode fazer isso. Porque você pode, por exemplo, ser uma pessoa que traz uma tristeza. Muitos profissionais da saúde, eu conheço, às vezes têm depressão. Mas mesmo assim, eles tratam e eles vão ajudar as pessoas, né, com aquele pouquinho que eles têm, com aquele conhecimento, com aquela tábua que eles próprios seguram para se salvar. Então, o que acontece nesse caso? Essas pessoas estão fazendo aqui o óbolo, estão doando o óbolo, né? Estão sendo como a viúva aqui, colocando o pouco que elas têm no gasofilácio. E essa é uma boa recomendação para a gente quando a gente não está bem, né? Ajudar, gente, faz bem. É um exercício bom para a alma. Porque quando a gente faz o bem, né, a gente sente um alívio. E esse alívio tem uma explicação até mesmo energética. Quando você faz o bem, né, nós estamos mergulhados em energia. Então você olha para aquela pessoa e você sente compaixão, né? Compaixão por alguém. E eu, por um minuto, esqueço dos meus problemas e vou ajudar aquela pessoa. O que acontece com a minha aura, com a minha energia? O que acontece? Ela se transforma. É como se eu colocasse o maior foco no que tem de bom nela, naquele pouco que eu tenho. E aquele pouco, como eu coloco a atenção nele, ele se amplia e ele acaba me tomando por inteiro. Olha que interessante, né? Existe uma expressão, né, da Gestalt, da teoria da Gestalt, que é a relação
figura fundo. É uma teoria usada na parte de marketing e na psicologia da Gestalt, que é o quê? Quando você tá com fome, por exemplo, se você passear no shopping, você vai ter muito mais atenção para as imagens, fotos, propagandas de comida do que para as de roupa. Por quê? Porque dentro de você aquilo está motivando sua atenção, o seu olhar, né? Aquela sua necessidade motiva o seu olhar. E tudo que tem aquela resposta do que você precisa se destaca. Ganha destaque. Vocês já perceberam? Se você está grávida, as mulheres que já engravidaram sabem disso, você passa a ver todas as mulheres grávidas. Nunca tinha visto tanta grávida no mundo do que quando fiquei grávida. Né? Ou então se você comprou um carro novo e você está no seu carro novo, de repente você nunca viu aquele carro na rua, você vê o tempo todo aquele carro na rua. Então, isso é porque como a nossa atenção está focada naquilo ali, parece que aquilo se multiplica, né? A nossa atenção vai aumentando em relação àquilo. Então, do mesmo jeito, quando nós olhamos para o bem que nós podemos fazer, né? Olhamos para o quanto que a gente pode doar para alguém, do quanto que a gente pode ajudar para alguém, porque aí eu tenho que tirar do pouquinho que eu tenho e vou doar para alguém. Não é isso? E nessa hora há uma multiplicação daquilo que eu tenho. Olha que legal, né? Aquilo toma toda a minha aura, vai crescendo. Por isso, fazer o bem faz bem. E aí você tem uma sensação de paz e de bem-estar, porque você está olhando para esse lado do que você pode doar. É claro que você pode estar treinado em olhar o que é negativo de uma forma tal que você vai ajudar lamentando. Ai, meu Deus, é muito sofrimento no mundo. Ai, é desgraça demais no mundo. Ai, eu só fico olhando para as coisas negativas. Aí elas vão se destacando. E esse é o grande desafio. É você olhar, nossa, tem muita coisa ruim no mundo. Mas às vezes é no meio da ruindade que a gente vê, que se destaca, que a gente descobre também a capacidade humana de fazer o bem. Porque as pessoas são capazes de se ajudar. É interessantíssimo como o ser humano é capaz de ajudar também, não só de destruir, mas também de ajudar, inclusive, desconhecidos. Os movimentos de solidariedade, eles existem nos mostrando isso daí. Ah, interessante, gente? Então, quando a gente faz o bem se multiplica. Quando a gente faz o mal se multiplica. Né? Então a gente escolhe. Então fazer a caridade, fazer o bem, dar do que nos falta, nos coloca nas graças de Deus. O que são essas graças de Deus? Ah, é que depois da morte, tem espírita que pensa assim, né? Depois da morte, lá no mundo espiritual, eu vou receber a paga disso que eu estou fazendo. Não fique... Gente, vocês estão esperando o quê? Que depois da morte o quê? Quando você faz o bem, o mundo espiritual está dentro da gente. É o mundo interior, é o universo interior. Nós somos espíritos. Então é imediatamente você sente a satisfação de servir, de ajudar, de ver-se útil. Caramba, olha só, eu consigo ajudar alguém, que coisa maravilhosa. Meu Deus, olha só, eu posso ajudar. Tem ali alguém que eu posso ajudar. Né? Então você ganha até autoestima com isso. Tá bem? Então é importante que a gente faça o bem para a gente. E o pagamento é imediato. Não precisa ficar esperando desencarnar, não. Aqui mesmo é a satisfação e a própria harmonia, a mobilização energética que o bem gera. Sem contar que quando você faz o bem, os outros também podem emanar o bem para a gente. Não é? E isso torna o universo melhor. Se todo mundo fizesse o bem, o mundo seria bem melhor. Acho que todo mundo faz. Mas a gente alterna, né? Com os nossos momentos de negatividade. Pois bem, gente. Acho que é isso que a gente pode tirar como lição aqui do óbolo da viúva. E eu queria dar uma lida nos comentários de vocês. E aqui o que vocês dizem? Que estão comentando.
Ai, aqui eu tô vendo a hora que travou, vocês todos avisando que travou. Quando vocês avisam que travou, não aparece pra mim não, porque tá travado, entenderam? Vocês estão avisando uns aos outros, eu agradeço. Opa, Cláudia Germana aqui colocou uma mensagem. Que mensagem de abertura e que tema. Amanhã faz 1 ano que meu irmão desencarnou por infarto. O nome dele é Alberto. É, né, Cláudia, que o Alberto esteja bem na vida espiritual. Às vezes a gente escuta, e eu vou aqui dividir uma visão espírita com vocês. O espiritismo, gente, é uma doutrina, eu acho que esse é um grande diferencial da doutrina espírita. Muitas doutrinas, as religiões em geral, elas acreditam na vida após a morte. E algumas religiões, como por exemplo, nós temos o próprio budismo, fala dos bardos, né? Inclusive desse mundo, né, do bardo depois da morte, né? Fala disso. Mas o espiritismo, ele tem, o Kardec, quando constatou que era um espírito se comunicando, ele fez alguma coisa meio inovadora. Ele perguntou e fez uma entrevista com os espíritos, várias entrevistas, sobre como era o mundo espiritual, essa realidade que nos espera após a morte. Ele foi atrás de sutilezas, né, de informações detalhadas. Vocês podem ver isso no livro de Kardec chamado O Céu e o Inferno, que é essa visão espírita do pós-morte. Kardec vai questionando, ele quer saber, existe o céu, existe o inferno? O que é que existe depois da morte? Como é a vida após a morte? Como ela se dá? E aí ele descobre que os espíritos também têm corpos, né, que são os corpos espirituais, e isso se confirma também em religiões, em filosofias, sobretudo no Oriente, na China, na Índia, né, nós temos a ideia dos corpos espirituais. Então Kardec também chega a isso através da revelação dos espíritos, de uma vida espiritual. Talvez se ele tivesse o conhecimento já hoje da informática, né, desse universo online que nós vivemos, dos computadores, de tudo isso, ele tivesse ido da física quântica mesmo, né, mais adiante ainda, e entendido que esse mundo espiritual, a gente sempre tende a pensar especialmente aqui em cima de nós, mas não, é uma outra dimensão, né, que penetra a nossa dimensão também. Por isso que eu disse que o mundo espiritual começa na gente. E essa realidade espiritual, ela não se guia pelo sol, como a gente aqui na Terra, né? Nós estamos encarnados, mergulhados em corpos materiais que nos limitam. Nós somos seres espirituais. Então o espírito, ele vê, por exemplo, né, se fosse a visão, não através de um órgão da visão, dos olhos, mas ele vê através de todo o corpo. Ele tem uma capacidade, uma visão de 360 graus. Então aqui nós estamos limitados dentro dessa visão. Então um espírito que se apropria de sua natureza, ele pode ver muito além. Então o espírito também, no mundo espiritual, não contaria o tempo como a gente, né? Do nascer ou morrer do sol, né? Contando os dias, contando as horas. Então, Cláudia, o seu irmão Alberto, ele desencarnou há 1 ano, a gente contando aqui da Terra. Mas o tempo, né? Ele é muito relativo. Então você pode realmente acreditar que, assim, você pode se conectar ao Alberto já num estado de equilíbrio no mundo espiritual, de paz, de bem-estar, né? E conversar mentalmente com ele e mandar um abraço para ele e agradecer ter vivido com ele esses anos que ele viveu aqui. Eu estava antes da live lembrando de algumas pessoas que desencarnaram lá do JEP durante a pandemia. O primeiro foi o Eine, né, o nosso amigo Eine. Inclusive o meu livro Sexo Divino foi todo desenhado pelo Eine, né? A capa dele, ele fez toda a configuração lindamente, gratuitamente, né, para o JEP desse livro. E o Eine desencarnou no começo da pandemia. Nós também temos o Dr. Cajazeiras, que não era do JEP, mas do movimento espírita.
Nós temos o Almeida, o irmão Almeida, que foi presidente do JEP, que também desencarnou nessa pandemia. Tantas pessoas se foram. Tantas pessoas, eu particularmente, que estou no JEP há muitos anos, conheci. Quem é mais antigo conheceu Dona Terezinha da Luz, Dona Terezinha Pereira, o Machado, o Seu Batista, né? Tantas pessoas. Essas pessoas... E o meu pai, né? Vanderlei Pereira. Essas pessoas, elas continuam existindo nessa outra dimensão. Elas continuam lá, atuantes, muitas vezes trabalhando no movimento espírita. Então, seu irmão, Alberto Cláudia, ele fez uma viagem, né? Uma viagem que nós todos os dias, em algum dia, todos os dias estamos fazendo, né? Tem sempre gente indo e chegando todos os dias. E um dia nós faremos também essa viagem. A gente tem medo, muitas vezes, pelo próprio instinto de sobrevivência e porque não se sente muitas vezes seguro, né? Como é que será realmente essa realidade espiritual? Mas Kardec fez um estudo sobre isso e viu que esse mundo é muito melhor, um mundo espiritual, mas a gente tem que ir para lá naturalmente, para que a gente possa usufruir desse bem-estar que nasce do nosso próprio equilíbrio espiritual. Então, o mundo espiritual é um mundo no qual você mergulha na própria energia, com muito mais consciência. Essas segundas intenções lá são bem visíveis, são notórias. Eu digo que no mundo espiritual não tem privacidade. Pensou, apareceu. A privacidade, o auto-engano, talvez seja uma coisa muito mais do nosso mundo material, onde nós nos iludimos por causa das limitações do corpo físico. Então, Alberto há de estar muito bem, graças a Deus. Deixa eu ver mais aqui algum comentário de vocês, além de avisarem que o vídeo está travando, depois que normalizou. Opa, Joana está dizendo aqui, podemos nos doar com um sorriso, um abraço. Isso, Joana. Uhum. E nós até no começo da pandemia e até assim, nos momentos mais críticos, descobrimos uma maneira diferente, não é? De fazer o bem, que era ficando em casa, que é ainda agora, né, usando máscara, que é nos cuidando. E ai, que interessante, né? A gente se cuida e quando a gente se cuida, a gente interrompe a circulação do vírus e acaba cuidando dos outros também. Gente, olha que mensagem isso traz. Quando a gente se cuida, a gente cuida dos outros. Na verdade, sempre foi assim. Só que a gente não tinha isso tão claro, tão notório. Então, a gente buscando o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio espiritual também, nós estamos cuidando do mundo. Nós estamos cuidando do mundo. Nós educamos filhos melhores quando estamos bem espiritualmente, emocionalmente. Nós vivemos melhor, né, com os outros. Nós não espalhamos o vírus da raiva quando nós estamos bem. Então é importante que a gente se cuide. Se a gente ama o próximo, a gente tem que se cuidar. Essa foi a grande lição dessa pandemia, né? Que a gente se cuida e que não há ninguém, né? É melhor que ninguém nisso daí, porque desencarnaram ricos, pobres, feios, bonitos, saudáveis e doentes. A gente foi descobrindo ao longo que qualquer pessoa poderia partir assim, né? E que todos nós estamos na responsabilidade de cuidar do mundo. É muito interessante essa grande lição. Deixa eu ver mais aqui. Lilian, fazer o bem realmente nos deixa muito felizes. Isso, Lilian, fazer o bem nos deixa muito felizes. E mais felizes ainda quando a gente não espera que o outro retribua. Porque quando a gente espera, quando o outro não retribui, a gente ainda fica frustrado, né? Mas enfim, se a gente não espera, se a gente sente a alegria mesmo de fazer o bem pelo bem, já está aí mais garantida a nossa paz, o nosso bem-estar. Deixa eu ver mais o que vocês estão dizendo. Obrigada, Janaína. A Carolina está dizendo, fazer o bem sem olhar a quem é a melhor sensação. É a melhor sensação. E às vezes é difícil, né? Tem umas lições do Evangelho em que Jesus diz assim, fazer o bem a quem nos faz bem é fácil. Difícil, gente, é fazer o bem
aí é que é o maior desafio ainda, a quem não nos faz bem, né? E aí é que está a dificuldade, de fazer esse bem. Às vezes é um gesto de paciência, uma compreensão, a gente saber falar a coisa do jeito certo, na hora certa, falar uma repreensão, uma correção, fazer uma crítica sem destruir o outro, sem maltratar. E claro, também não nos sentir tão responsáveis. É interessante isso, no mundo a gente tem que estar sempre equilibrando, nós somos muito exagerados, né? Não nos sentir tão responsáveis pelo bem-estar do outro. Olha que interessante. Vejam, vou falar de algumas coisas, das contradições da existência. Percebam, nós somos um planeta, né? A Terra, que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, o Sol. Um planeta que não tem nenhum destaque dentro do sistema solar. E que muito menos dentro da galáxia, que deve equivaler talvez a um grão de areia, muito menos se comparado à extensão do universo. Esse planeta não é nada, nada. E nós ainda somos os habitantes do planeta. O planeta já é minúsculo e nós aqui dentro menores ainda, né? Nessa terrinha aqui solta pelo universo, pelo cosmos. E ao mesmo tempo, vejam os detalhes, olhando só pra gente, para os nossos corpos, a incrível máquina que é o corpo humano, a coisa incrível que é, como funciona, como tudo é lindo nesse planeta insignificante mesmo. Tem muita coisa, é claro, dolorosa, mas a gente vê também tanta beleza. Olha o céu, que coisa linda o nosso céu, as flores, enfim, é incrível. Ao mesmo tempo, tudo funciona numa lei de causa e efeito, da qual não escapa ninguém. Quer dizer, é como Deus cuida dos detalhes. Nós somos apenas detalhes, mas Deus cuida dos detalhes. Não é interessante? Pois é. Também o próximo. Eu ajudo o próximo, eu sou responsável, né, por contribuir com o próximo. Mas eu não posso tomar para mim, né, a responsabilidade sobre o mau humor, o bem humor, ou bom humor, melhor dizendo, do próximo. Então, às vezes o outro não vai me entender, às vezes o outro não vai ficar bem, por mais que eu tente ajudar. E eu tenho que dar ao outro o direito dele, liberdade dele, a vida dele, de não corresponder àquilo que eu tentei passar para ele, de não me entender, né? De não abraçar o meu mesmo ideal, de não pensar e não conseguir enxergar do mesmo jeito que eu enxergo. Então a gente tem que ter um pouquinho de humildade nessa hora, né? Olha, a gente não é Deus. Não é porque... Então, uma vez perguntaram, Caroline, você já se sentiu alguma vez, você conheceu alguém que cometeu suicídio e você já se sentiu responsável? Eu não me sinto responsável por isso. Se eu tentei ajudar alguém e a pessoa não me ouviu, a pessoa não quis ouvir o que eu estava falando, eu não sou responsável pela decisão dela. As pessoas são responsáveis pelo que elas fazem da própria vida. Elas têm discernimento, é delas, são as escolhas delas. Então nós não podemos também nos achar autores, né, de tudo. Deixa o outro viver, o outro tem a liberdade de agir como ele acha que convém. Às vezes ele vai se decepcionar, como eu também. Muitas vezes me decepciono. Então a gente tem que deixar os outros viverem. Mas ao mesmo tempo nós vamos cuidando do outro. Mas não é cuidar do outro para que o outro nos sirva, nos mostre o resultado e a gente fica se achando o máximo. Não é assim. A gente vai cuidar do outro por uma responsabilidade social, com o todo, né? Mas a gente vai respeitar que o outro nem sempre queira receber o nosso cuidado ou esteja em condições de entender o que a gente está falando. Paciência. Então eu posso falar para alguém e a pessoa dizer, tentando ajudar, e a pessoa pensar que eu só estou querendo me mostrar. Paciência. Ela é livre para pensar isso. Ela pensa, não tem problema. É livre. Então é muito legal
quando a gente dá ao outro o direito, inclusive, de não gostar da gente. Então deve ter gente que aqui, por exemplo, na live, mas detesta essa mulher. Paciência, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E a gente dá o outro direito. Não fico achando, é porque cada um, não me importa a opinião do outro, não estou nem aí. Não é isso, não é essa a ideia. Eu não estou nem aí porque o outro pensa, um pouco me importa com o que o outro pensa. Não é isso, eu me importo. Mas eu respeito a liberdade do outro de pensar conforme a sua cabeça e a sua experiência. Esse é o meu limite. Eu não posso penetrar na cabeça dos outros, invadindo sem que eles queiram. Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente vai muito para os extremos, né? Nós temos que aprender o caminho do meio. Vamos equilibrando aqui também a nossa presunção. A Joana tá dizendo a gente se sentir feliz aqui mesmo. Fazer o bem faz bem, diz J. Advogado. Júnior Advogado, acho que deve ser algo assim. Alguém dando os parabéns, muito obrigada. Júlia, a internet não tá cooperando, ai que pena. Obrigada, gente. Infelizmente, às vezes, quanto mais se tem, menos se doa. É por isso que é uma prova, né, Girlene? Por isso que é uma provação, é um planeta de provação. Então, quando a gente não tem, a gente fica dizendo assim, se eu tivesse, eu dava. Mas quando você tem, você vê o que é ter, né? Você experimenta, você se deixa enganar. Agora eu vou indicar outro livro para vocês. Eu falei do Olhai os Lírios do Campo, e tem um livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha. Vocês também podem ler esse livro, né? É um outro livro, um romance também, pequenininho, você lê rapidamente. O Olhar os Lírios do Campo também é pequeno, né? Você lê rapidamente. E o Siddhartha, ele tem toda uma iniciação na casta dele, na Índia, né? Ele é iniciado, né, para tipo um sacerdote. E ele se afasta disso e ele vai pro mundo. E quando ele vai pro mundo, ele chega todo achando graça do mundo, né? Como as pessoas são bobas, como as pessoas são bobas querendo dinheiro, como as pessoas são... Todo baseado na teoria que ele tinha. Só que com os anos, ele no mundo, ele começa a ser invadido, né? Tomado. Ele cai nessa teia, nessa ilusão desse mundo, né? E ele se vê tão bobo depois quanto os outros. Então, quando a gente está de fora, a gente olha e diz, olha que bobagem, nossa, mas quando a gente mergulha na experiência, é muito diferente. Então, a gente tá de fora, fulano é tão apegado, eu não tenho apego, porque você não tem. Mas se você tivesse do tanto que ele tem, será que você não teria? Então, quando a gente está mergulhado na experiência, vejam só, a gente está muito perto. E quando a gente está perto, a visão é ruim. Vocês já experimentaram ler um livro, né? Você pega um livro e coloca ele bem perto aqui assim, encostando no nariz. O que acontece? Você não consegue ler, né? Você não consegue ler esse livro encostado aqui no nariz, porque ele está perto demais. Então, muito perto também é difícil da gente ter uma visão correta da experiência, quando a gente está mergulhado na experiência. Então, é por isso que quando a gente chega nessas situações, Girlene, de ter muito, às vezes a gente não faz aquilo que acreditava que faria, porque a gente mergulha na experiência e perde aquela visão que tinha quando estava fora dela. Por isso que a gente encarna, né, o espírito. O espírito, ele reencarna, porque tem um conto, um livro na Bíblia chamado Livro de Jó, né? Então, o Jó, ele serve a Deus, ele é um excelente servo de Deus, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o Jó, ele adora a Deus. Então, o grande desafio do livro é quando Jó começa a passar por uma série de privações, de provas. Gente, o Jó não fez nada de errado. E olha que interessante, que livro lição esse, né? O livro de Jó na Bíblia. É uma grande lição. Porque o Jó, ele não fez nada de errado. O que o Jó fez? O Jó era um bom servo de Deus. Ele agradecia a Deus, mas estava tudo na teoria, não estava no campo da experiência. Aí, segundo o livro, né, bíblico, é o Satanás, e aí também nós estamos novamente, uma metáfora, uma simbologia, né, chega que é o grande desafiador. Então,
o progresso, tem uma lei de destruição também, ela nos desafia, essa lei de destruição que está presente na natureza, a natureza toda se transforma numa aparente destruição que causa dor. Então isso é simbolizado na religião muitas vezes pela figura do Satanás, que é uma criação divina, na verdade, né? A destruição, né? Essa transformação no mundo que vai gerar coisas novas. Então o que acontece? O Jó, ele enfrenta uma série de dificuldades. Satanás diz, eu quero ver ele nas dificuldades se ele vai ser um bom servo de Deus. E esse é o desafio que é lançado a Jó. Aliás, aproveito para fazer a propaganda da peça O Pecado de Jó, que vai ser apresentada pela Comédia Cearense na 19ª Mostra de Teatro Transcendental. Né? Então, O Pecado de Jó é uma comédia de minha autoria. Eu estou no elenco e vocês vão assistir. Reservem aí a data, dia 6 de novembro. Nós vamos assistir. Mas, gente, voltando aqui, esse é o grande exemplo do Jó. Né? Ele enfrenta as dificuldades e esse é o momento da prova. Prove, então, que você realmente ama a Deus, porque é muito fácil amar a Deus quando está tudo bem. Né? Agora, quero dizer, é na dificuldade você se manter em equilíbrio e em fé. Aí a Suelen pensa em 10% do dinheiro para doações, é uma meta. Suelen, você nem precisa botar essa meta longe, não precisa doar dinheiro não. Se você não tem, você não pode, você faça a doação do seu tempo, né? Lá no JEP, gente, o que não falta é serviço voluntário. No mundo, o que não falta é serviço voluntário. Podem ir atrás que vocês encontram. Ah, eu quero me unir a um grupo de voluntários. Tem a caravana do Paulo Bezerra de Menezes, o pessoal está trabalhando, né? Tem o pessoal, o próprio trabalhador do ATE, o próprio trabalhador do PASSO, das atividades do JEP, todo mundo ali é voluntário, né? Então, voluntariamente, a gente doa do que a gente tem pro próximo. Não precisa a gente ficar rico para isso, não. Né? A gente já consegue fazer essas outras doações. A Malu tá dizendo excelente livro, por sinal. Ih, já falei de tanto livro, Malu, mas os que eu falei aqui são todos excelentes mesmo. Ah, se for o Sexo Divino, é o meu, né? Então, também é muito bom, gente. Inclusive, o Sexo Divino vende no JEP e todo o valor, né, adquirido, né, conseguido com a venda do Sexo Divino vai para o JEP. 100% do JEP. Tempo é o mais difícil de se doar. Também acho, Suelen. Tempo é difícil de se doar. Pati, você lembrando da Dona Terezinha da Luz. Gente, eu nunca esqueço Dona Terezinha da Luz. Dona Terezinha da Luz era minha fã. Por que eu digo isso? Porque ela dizia, quando eu era bem jovem, já no JEP, trabalhadora, ela me dava conselhos, ela me dizia, e ela que dizia, filha, sempre que começar uma palestra, você vai lá e diz que Jesus abençoe, faça alguma coisa assim. E aí eu tenho feito sempre assim, graças a Dona Terezinha da Luz. Girlene, eu acabei de falar, você adquire o meu livro no JEP. Lá no JEP tem tanto o Sexo Divino, como eu acho que ainda tem Cura Seu Coração. Não sei se ainda tem Cura Teu Coração. Cura Teu Coração é de Vanderlei Pereira, mas tem uns textos de apresentação também que são meus. A organização é minha, da minha irmã, que já foi quando ele havia desencarnado. Ah, Glaê, minha prima, boa noite. Gente, vendo aqui vocês. A Gilene dizendo, podemos doar a muitos sem sair do nosso conforto. A prece, adorei, Gilene, isso mesmo, chega aonde você quiser. Então, se você não tem como sair, doe prece. Prece mobiliza a energia e faz bem a todo mundo. Né? Então, mais gente falando da pandemia, dos ensinamentos. Malu dizendo, a gente se cuida e também cuida do outro quando não permite que ele nos faça mal. Malu, tá aí, que é uma boa também essa sua reflexão, né? Cuidar do outro não é ser, tenho sempre dito nas lives, ser bom não é ser besta, né? Cuidar do outro às vezes é dar um limite, né? Opa, aqui não, vamos aprender a respeitar. E aí você traça o limite pro outro. Isso sim, Malu, também é uma forma de caridade, tá bem? Bom, gente, eu vendo aqui a Joana dizendo que é voluntária no JEP, tá montando cestas básicas. Olha aí, pessoal, Joana Feitosa, 4099, tá aqui dizendo pra gente
que está montando cestas básicas. Então, quem quiser, ó, já peguem aí o número da Joana, tá certo? O enderecinho @Joana Feitosa e entre em contato para fazer a doação aí com ela. Tá vendo? Não falta como a oportunidade da gente fazer. Gente, esse mundo tem muita oportunidade de ajudar. Pessoal, vamos encerrar aqui a live com uma mensagem de fechamento, que é também uma prece. Essa é do poeta Vanderlei Pereira. Nessa encarnação, meu pai. É que eu tô aqui vendo qual é a que eu vou ler. Misericórdia, mestre. Senhor Jesus, divino Redentor, sustenta-nos nas lutas deste instante. Que não nos falte a força edificante da mudança dos homens pelo amor. Em toda parte se avoluma a dor. O pranto corre farto no semblante dos homens de maneira tão chocante que o mundo está tomado pelo horror. A causa indisfarçável da tormenta está na própria mente que alimenta a fome insaciável de ambição. Misericórdia, mestre, nos acuda, pois essa humanidade nada muda se não mudar primeiro o coração. Hora de mudar os nossos corações, gente. De tentar nos transformar. A gente gosta muito de ficar exigindo as mudanças dos altos escalões do poder, quando nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Não conseguimos transformar o nosso ódio em energia de construção, a nossa força destrutiva em força de amor. Enquanto nós não conseguimos dominar os nossos próprios ímpetos, nossos impulsos, nós ficamos exigindo dos outros. É mais do que tempo de cada um dedicar-se a fazer a sua parte. Nós vamos fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que nós acreditamos que é o correto. Nem sempre nós vamos acertar, não tem problema. Nós somos seres caminhando numa trajetória evolutiva e aprendemos com os resultados das nossas ações. Não tenhamos medo de errar. A gente vai errar, não tem nada. Errar faz parte. É através do erro que a gente muitas vezes aprende. Se está na dúvida, consulte a consciência, escute seu coração e faça o que ele mandar com a melhor intenção que você puder. Com que você consegue alcançar. Os resultados vão te trazer a resposta se você deve fazer isso de novo ou não. Enfim, gente, é vivendo e aprendendo que a gente transforma o mundo, transformando a nós mesmos. Muito obrigada pela companhia de vocês, que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva num grande abraço fraternal, derrame sobre cada um de nós, nos nossos lares, as bênçãos fortalecedoras, um passe espiritual, uma doação de energia para que estejamos firmes e fortes no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!